Olá, meus queridos. Desde já, um grande abraço a todos e espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Bem, a gente nessa videoaula vai fazer o comentário aí da maioria das questões que foram propostas aí na lista de exercícios. Então, bora começar aí comentando a primeira questão, que diz o seguinte: Lá emprestou R$ 500 a João por 5 meses no sistema de juros compostos a uma taxa de juros fixa e mensal. Se no final dos 2 meses Lion recebeu um total de R$ 720, então a taxa fixa mensal aplicada foi de... Então, eu te aconselho sempre, ainda mais estar te acostumando a resolver esse problema de juros, anotar os dados do problema. Isso facilita a escolha da fórmula que vai ser empregada. Se bem que aí em juros compostos a gente não tem muita opção, né, de fórmula, só são duas. Uma a gente vai ver daqui a pouco e a outra eu comento. Então tá aí, olha, o capital 500, depois de 2 meses gerou um montante de R$ 720, e ele está te perguntando a taxa. Então todos os dados para fazer a substituição na fórmula: montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E a outra fórmula que nós temos em juros compostos, né, é que montante é igual a capital mais juros, ok? Então nessa fórmula aí você vai fazer as substituições e lembrando de observar que taxa e tempo já estão na mesma unidade de medida. Substituindo, olha como que fica. No lugar do M, o 700, no lugar do C, o 500, no lugar do tempo, o 2 referente aos 2 meses, e aí sobrou só uma incógnita, que é justamente a taxa que a gente vai descobrir. E agora a gente vai para a nossa batalha aí de fazer as operações matemáticas de mais vezes divisão e menos, tá? E aí a gente faz aquele esquema de operação inversa, tá de um lado, passa para o outro como? Então olha, o 500 está multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo, aí ele vai dividir o 720. Quando ele dividir o 720 vai dar 1,4. O 2 está em forma de potência, aí no segundo membro, tá? O 2 representa o quadrado aí. Se está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tá? A raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Tá? E o 1 está somando no segundo membro, ele vai passar para o outro lado subtraindo o 1,2. E quando ele subtrair vai dar 0,2. Ok? E aí a tua missão agora é transformar esse número decimal para porcentagem. E para transformar para porcentagem, desloque a vírgula 2 casas para a direita e acrescente o símbolo percentual. Ou seja, a nossa resposta da letra E, 20%. Então notem que foi a aplicação direta de fórmula e a nossa batalha aí com os cálculozinhos das 4 operações. Na verdade envolveu até mais uma operação que foi raiz quadrada, tá? Então vamos lá para a segunda questão, que diz o seguinte: a Bigobalda, menina esperta, aplicou seu primeiro salário de R$ 350 em um banco, que lhe ofereceu uma taxa de rendimento a juros compostos de 1,2% ao mês. Os juros rendidos em 2 meses de aplicação do salário da moça foi de aproximadamente... Então, eu vou anotar os dados para ver que fórmula usar, como é que eu vou desenvolver a questão. Então, olha, o capital aplicado foi de 350, ele está perguntando os juros. Tá? Lembrem-se que em juros compostos não existe J igual a CIT. J igual a CIT é a fórmula só de juros simples. O tempo é de 2 meses e a taxa é de 1,2% ao mês. Bem, taxa e tempo já estão na mesma unidade de medida. O que a gente vai fazer para descobrir os juros? A gente vai usar essa fórmula. Montante é igual a capital mais juros, que é uma fórmula que serve tanto para juros simples quanto para juros compostos. Bem, eu já sei o capital, falta eu descobrir o montante. Se eu tiver montante e capital, eu descubro os juros. E o montante, né, eu vou descobrir através dessa fórmula que nós utilizamos agora na primeira questão. Fazendo as substituições, no lugar do capital 350, no lugar da taxa 1,2%, aí 1,2% é a mesma coisa que 1,2 dividido por 100, tá? E dividir um número por 100 equivale a deslocar essa casa 2 casas para a esquerda, que vai lá dentro do parêntese e compara lá com a taxa inicial, lá nos dados. Se eu não desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda e tirei o símbolo de porcentagem, tá?
A tua missão agora é somar o que está dentro do parênteses, vai dar 1,012. Elevar esse número aí que está grande, o número decimal, ao quadrado. Quando você elevar esse número ao quadrado, vai dar aproximadamente 1,024. E a tua missão agora é multiplicar 1,024 vezes 350, que vai dar R$ 358,40. Bem, de posse do montante do capital, voltamos a essa fórmula para fazer as substituições. E agora, o 350 está somando, vai para o outro lado subtrair o R$ 358,40. Com isso a gente encontra um juros de R$ 8,40. O valor mais próximo a ser marcado seria a letra B. Tá? Essa questão deu um pouco mais de trabalho. Ele perguntou os juros, a gente teve que calcular o montante, sem contar nessas continhas com decimal aí, né? Vamos lá para a terceira. Ficar ligado aí e aprender bastante essas continhas. Terceira. A aplicação de um capital de R$ 10.000 no regime de juros compostos pelo período de 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês, resulta no final do terceiro mês no montante acumulado. Então, novamente, anotei os dados. Tá bonito aí para jogar nessa fórmula. Tá, a taxa e o tempo já estão na mesma unidade de medida. Fazendo as substituições, a taxa é de 10%. 10% é 10 dividido por 100. Deslocando a vírgula duas casas para a esquerda, 0,10, que é o mesmo que 0,1. Tá? Somando aqui está dentro do parênteses, dá 1,1. Agora é a tua missão. 1,1 ao cubo. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que dá 1,331. Multiplicando 1,331 por 10.000, basta você deslocar a vírgula 4 casas para a direita. O 10.000 tem 4 zeros, aí isso é uma indicativa que você pode deslocar a vírgula 4 casas para a direita e o teu resultado dá 13.310. Tá? Então, alternativa letra D. Tá? O montante acumulado vai ser superior a R$ 13.000. Ok? Vamos lá para a quarta, que é a questão que exige muito tempo aí. Uma questão muito bem elaborada. Você tem que pensar bastante. A resolução demora muito tempo. Por isso, ela é uma daquelas questões do Enem que você, se você bate de frente com ela, você dá uma lida e percebe que ela vai te dar todo esse transtorno durante a prova, pula e deixa ela para o final, que é para ver se você tiver tempo e você volta para resolver. Porque com uma questão dessa você consegue resolver várias e várias dentro da prova do Enem bem mais fáceis. E aí você não pode se prender numa questão difícil, trabalhosa e deixar as fáceis aí sem resolver. Então vamos lá para a questão 4, procurar entender o que ela quer, o que ela pede. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. O pagamento pode ser à vista por 55.000, essa é a primeira opção. Pagamento a prazo dando uma entrada de 30.000 e mais uma prestação de 26.000 para daqui a 6 meses. Terceira opção, pagar a prazo dando uma entrada de 20.000 mais uma prestação de 20.000 para daqui a 6 meses. E outra de 18.000 para daqui a 12 meses da data da compra. Então quer dizer que ele vai dar a entrada e pagar as outras de 6 em 6 meses, já que essa última é 12 meses a partir da data da compra. São 4. Pagar a prazo dando uma entrada de 15.000 e o restante em um ano da data da compra, pagando 39.000. Então ele dá a entrada de 15.000 e depois de um ano 39.000. E a última opção é pagar a prazo daqui a um ano o valor de 60.000. Então ele tem todas essas opções e ainda tem mais essa aqui, olha. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações das opções escolhidas forem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção. Então bora lá para a resolução. Eu vou tentar te explicar logo aqui nessas duas opções o que você vai ter que fazer para escolher a opção mais vantajosa aí para o Arthur. Tá ok? Então olha lá.
você tem a primeira opção, que é pagar à vista. Então, o Arthur está com 55 mil, ele compra o terreno e gasta os 55 mil e não sobra nada na mão dele. Essa é a primeira opção. A segunda opção, o Arthur está com 55 mil, aí ele paga 30. Quando ele pagar os 30, vai sobrar quanto na mão dele? 25 mil. Só que a outra prestação ele vai pagar só depois de 6 meses. E o que o problema propôs é o seguinte, ele pode pegar esses 25 mil e aplicar, ganhar 10% a mais durante esses 6 meses. Lembra que isso está dito no problema? Que ele tem uma rentabilidade de 10% ao semestre. Então o que vai acontecer aqui? Olha, o Arthur paga os 30 mil, se eu estou falando da opção 2. Quando ele pagar os 30 mil, vai sobrar um capital para ele de 25 mil. Esse capital de 25 mil, ele pode ser aplicado a taxa de 10% ao semestre. Tá? Então, depois de 6 meses, quando ele for pagar a compra, né, olha quanto ele vai ter em mãos. O capital de 25 mil gerou para ele, depois de 6 meses, com 10% de acréscimo, R$ 27.500. Tá? Então notem que eu já peguei o 25 mil e multipliquei por 110%, já que vai aumentar 10%. E depois de 6 meses, multipliquei só uma vez, porque isso acontece uma vez em 6 meses. Então depois de 6 meses ele está com 27.500. Então olha a conclusão que a gente tira. O Arthur ele paga os 26 mil restantes, né? E como ele estava com 27.500, ainda vai sobrar 1.500 para ele. O que aconteceu? Bora analisar as duas opções logo para a gente entender o que vai acontecer no problema todo. Na primeira opção, ele comprou o terreno e não sobrou nada. Na segunda opção, ele comprou o terreno e sobrou 1.500 para ele. Qual foi mais vantajoso? 1 ou 2? Claro que foi a 2. Ele comprou o que ele queria e ainda ficou com 1.500. Então é isso que a gente vai fazer em todas as opções. Opção 3. Pagando a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para daqui a 6 meses e outra de 18 mil para daqui a 12 meses da data da compra. Então ele vai fazer 3 pagamentos. 20 mil, passa 6 meses. 20 mil, passa mais 6 meses, 18 mil. Tá? Lembrando que ele fala 12 mil, data da compra. Então ele vai pagar aí de 6 em 6 meses. Bora lá. O Arthur está com 55 mil. Aí ele paga os 20. Quando ele pagar os 20, vai sobrar 35 mil para ele. Esses 35 mil ele vai aplicar durante 6 meses. E a nossa taxa é de 10% ao semestre. Então ela vai rolar só uma vez durante esses 6 meses. Se ela vai aumentar 10%, eu multiplico logo por 110%, os 35 mil que sobrou na mão dele. E olha depois de 6 meses quanto ele tem. R$ 38.500. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá e paga os 20 mil, que é a segunda prestação. Quando ele pagar os 20 mil, vai sobrar quanto na mão dele? 18.500. Não te esquece que ele vai ter que fazer o último pagamento, tá? Que vai ser depois de 6 meses. O problema está dizendo 12, mas é da data da compra. Passou 6 meses, ele fez o pagamento, agora mais 6 já inteira os 12. Então ele tem 18 mil. Faltam 6 meses para ele finalizar esse pagamento. O que ele faz? Aplica o dinheiro, né? A taxa de novo de 10% ao semestre. Então, se é 10% ao semestre e faltam só 6 meses para ele acabar, ele vai ganhar só uma vez esses 10%. Então, eu aumentei 10% em cima do 18.500 e olha depois de 6 meses quanto ele tem. R$ 20.350. O que ele vai fazer? Paga, tá, os 18 mil que ele tinha que pagar e ainda vai sobrar quanto na mão dele? R$ 2.350. Então até agora a opção 3 é a mais vantajosa. Opção 4. Pagar a prazo dando uma entrada de 15 mil e o restante em um ano da data da compra, pagando R$ 39 mil. Então ele dá 15 mil de entrada. Como ele tem 55 mil, vai sobrar 40 mil na mão dele. Esses 40 mil ele vai aplicar durante um ano. Então não tem intervalo de 6 em 6 meses. É um ano. Tá? Lembrando que a taxa é ao semestre. Então se é ao semestre, a gente já vai aplicar a nossa fórmula do juro composto. Porque durante um ano nós temos 2 semestres. Então a gente vai substituir nessa fórmula. O capital que ele tem é 40 mil. A taxa é de 10%, que eu já expliquei que é 0,1. E o tempo é 2. Somando o que está dentro do parênteses dá 1,1.
1,1 ao quadrado dá 1,21. 1,121 vezes 40 dá 48.400. E olha quanto ele tem que pagar. Apenas 39 mil. Conclusão, ele paga os 39 mil e olha quanto sobra para ele. 9.400. Então a opção 4 ela é muito mais vantajosa que as outras. Tá? Então bora lá para a última opção, que é a opção 5. Pagar a prazo dali a um ano o valor de 60 mil reais. Então, o que ele tem aqui? Ele vai aplicar logo os 55 mil que ele tem e depois de um ano ele vai resgatar esse dinheiro e ver quanto ele tem para pagar esses 60 mil. Taxa de 10% ao semestre, então ela vai acontecer 2 vezes durante o ano. Jogo na fórmula dos juros compostos, tá? Fazendo as substituições, somando o que está dentro do parênteses, elevando o que está dentro do parênteses, vai dar 1,21 vezes 55 mil. E olha quanto ele tem depois de um ano, 66.550. E aí, conclusão, ele paga os 60 mil e vai sobrar 6.550 reais. Uma opção também vantajosa, mas a opção 4 foi a melhor. Tá? A opção 4 foi a mais vantajosa, foi onde sobrou mais dinheiro. Ele conseguiu, nas 5 ele compra o terreno, mas na opção 4 ainda sobra uma quantia boa para ele. Tá? Beleza, então olha o tempinho que nós levamos aí nessa questão. Vamos lá para a próxima, fazer a questão 7, uma questão também que dá trabalho. Diz o seguinte: um capital de 10 mil foi aplicado do seguinte modo: uma parte a juros simples de 6% ao mês e o restante a juros compostos de 4% ao mês. Depois de 3 meses, as duas aplicações tiveram o mesmo rendimento. Bem, quando ele diz o mesmo rendimento, quer dizer que as duas tiveram o mesmo juros, o mesmo ganho durante esse período. A maior parte aplicada foi de aproximadamente. Então vou fazer o seguinte, nessa questão não vou anotar os dados aí, para a gente tentar ocupar esse espaço e visualizar o que a gente pode fazer. A questão é o seguinte, o capital é de 10 mil, uma parte a juros simples e uma parte a juros compostos. Eu não sei quanto foi aplicado a juros simples e eu não sei quanto foi aplicado a juros compostos. É justamente isso que o problema está te perguntando. Então, eu vou fazer o seguinte, quando a gente não sabe algo em matemática, algum valor numérico, a gente chama logo de x. Então, eu vou falar aqui, olha, que o que foi aplicado a juros compostos foi uma quantia x, consequentemente, o que foi aplicado a juros simples é 10 mil menos x. Um exemplo, é como se eu tivesse aplicado 4 mil a juros compostos, então em juros simples eu tenho que ter aplicado 6 mil, que é 10 mil menos 4 mil, beleza? Poderia ter falado que os juros simples era x e os juros compostos era 10 mil menos x, tanto faz. Tá? Então, se eu chamei que juros compostos é x, juros simples tem que ser 10 mil menos x. Então, bora para a resolução. O teu objetivo é achar o rendimento a juros simples e a juros compostos. E o problema disso é que esses dois rendimentos foram iguais. Tá? Então, bora começar aqui com juros simples. Achar o rendimento aqui no caso da questão é achar os juros. E achar os juros em juros simples é J igual a CIT. O capital dos juros simples é 10 mil menos X. A taxa dos juros simples é 6%. E o tempo de aplicação foi de 3 meses. Bora substituir. Aí, olha. Capital, taxa e tempo. 3 vezes 0,06 dá 0,18. Aí o 0,18 você tem que multiplicar com 10 mil e com menos x. Olha o resultado que vai dar. Pronto, achei os juros simples, que eu chamei de JS. Bora lá para os juros compostos. Juros compostos. Eu não tenho J igual a CIT, eu vou ter que usar aquelas duas fórmulas. Agora nós resolvemos uma parecida. Tá? Eu já tenho o capital, que é X. Então agora eu vou ter que achar o montante através dessa fórmula. Tá? Achei o montante aqui, eu jogo na outra fórmula. Montante é igual a capital mais juros. Então bora fazer substituições. Olha lá. O capital é X, a taxa é de 4% nos juros compostos e o tempo é de 3 meses. Somou o que está dentro do parêntese. E aí tu vai ter esse trabalho, né? O trabalhão de elevar 1,04 ao cubo, que é 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04.
E aí eu coloquei um valor aproximado, a questão está dizendo aproximadamente, eu coloquei um valor aproximado, 1,125x. Achei o montante, eu vou jogar aqui nessa outra fórmula, olha. O montante eu já tenho, o capital é x e eu descubro os juros. Olha lá, o x está somando, passa para o outro lado diminuindo. Meus juros aqui vai dar 0,125x. Se eu já tenho os juros simples e se eu já tenho os juros compostos e o problema está dizendo que os dois são iguais, olha aqui, o rendimento são iguais, eu vou igualar os dois. Olha. Igualei os dois, está aqui. Olha. No lugar do J dos juros simples, eu coloquei o valor que eu encontrei lá em juros simples. Tá? E no lugar dos juros compostos, eu coloquei o valor que eu achei de juros compostos. Aí, olha, passa quem tem letra para um lado e quem não tem para o outro. No caso aqui, olha, o menos 0,18, tá? 18x aqui está subtraindo, vai passar para o lado direito da equação, somando. Olha o que vai dar aqui. E olha a tua missão agora. O 0,255 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Quando ele dividiu 1.800, olha o valor que tu encontrou para x. Aproximadamente 5.900. Tá? Então, bem, 5.900 não foi a quantia aplicada a juros compostos? O problema está te perguntando qual foi a maior quantia aplicada. Justamente essa a nossa resposta. Por quê? Se no total foi 10 mil e você encontrou aí a quantia de juros compostos 5.900, quer dizer que a outra quantia é 4.100. Como a gente perguntou a maior quantia, está aí a alternativa correta. Até outra questão que deu um trabalhinho para a gente. Vamos lá para a questão 9, que é a última questão aí do slide, dos comentários. Após 2 anos de uso, um carro custa R$ 17.672. Sabendo que sua desvalorização, opa, atenção para essa palavrinha aí, sabendo que sua desvalorização é de 6% ao ano, o preço do carro há 2 anos era, então olha lá, vou anotar os dados, o capital ele quer saber, por que o capital ele quer saber? Ele está te informando aqui o seguinte, olha, após 2 anos de uso, o carro está custando 17 mil. O carro saiu da loja com preço, passou 2 anos, esse valor diminuiu e virou esse montante de 17.672. Quer dizer que a gente vai ter que usar a fórmula com sinal negativo, porque tu tinha um capital que desvalorizou. Tá? Não tem problema nenhum, o montante pode aumentar ou diminuir. A taxa e o tempo já estão na mesma unidade. Transformando 6% para número decimal, é dividir o 6 por 100, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Olha lá. Fiz as substituições. A tua missão agora é resolver o que está dentro do parêntese. 1 menos 0,06 dá 0,94, que você vai ter que elevar ao quadrado. Vai dar um trabalhinho aí, você vai encontrar 0,8836, que vai passar para o outro lado dividindo o 17.672. E quando houver essa divisão, você vai encontrar que o carro valia antes, 2 anos atrás, R$20 mil, alternativa letra C. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Um beijão a todos novamente e fiquem com Deus.